A paz do Senhor, amados irmãos, quero trazer um versículo para você de hoje. E o verso de hoje, ainda naquele tema de alegria, é no Salmo 122, verso 1. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Quero hoje falar 10 coisas que devemos fazer com alegria. A primeira delas é ir à casa do Senhor. Aqui o salmista nem tinha ido, mas só quando lhe disseram, vamos à casa do Senhor, ele já se alegrou. Que nós tenhamos prazer, que nós tenhamos alegria em estar na casa de Deus. Tem muita gente que precisa insistir para ele ir, tem que ficar ligando, irmão, por que você não veio à igreja? Olha, nós temos que ter alegria em estar na casa de Deus. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, a primeira coisa que devemos fazer com alegria é estar na casa do Senhor. Amém? Que você tenha alegria em ir à casa de Deus, que você tenha alegria em participar dos cultos, principalmente nessa época que estão querendo impedir as pessoas de ir à igreja, não é? Então, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Essa é a primeira coisa que devemos fazer com alegria. A segunda, Salmo 81, verso 1, diz, cantai alegremente a Deus. Uma vez você chega na casa de Deus, que você possa cantar alegremente a Deus. Então, a primeira coisa que devemos ter alegria em fazer é ir à casa de Deus. Segunda coisa, cantar com alegria. Ao chegar na casa de Deus, não cante com tristeza, cante com alegria. Vamos para a terceira. Salmo 100, verso 2. Servi ao Senhor com alegria. Tenha prazer em servir ao Senhor. Tenha prazer em estar na casa de Deus. Tenha prazer em cantar ao Senhor e tenha prazer em servir. Tudo que lhe é dado para fazer na casa de Deus, faça com alegria. Faça com alegria, não é? Devemos servir ao Senhor com alegria. 2 Coríntios 9, 7, nós vamos encontrar a quarta coisa que devemos fazer com alegria. Diz assim, cada um contribua segundo o propósito no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Deus ama ao que dá com alegria. Presta atenção, já vimos 4 coisas que devemos fazer com alegria. Primeiro, ir à casa de Deus. Segundo, cantar ao Senhor. Salmo 81, verso 1. Cantai alegremente ao Senhor. Terceiro, servir ao Senhor com alegria. Quarto, Deus ama quem dá com alegria. Na hora da oferta, você deve dar a sua oferta com alegria. Outra coisa que a Bíblia diz que devemos fazer com alegria é obedecer aos nossos pastores. Hebreus, capítulo 13, verso de número 17, diz, obedecei aos vossos pastores e sujeitais a eles, porque velam por vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Então, obedecer ao vosso pastor com alegria. O pastor falou, o pastor pediu, o pastor mandou, obedeça com alegria. Sexta coisa que nós devemos fazer é anunciar o evangelho com alegria. Levar as boas novas com bastante alegria. Obra essa que os anjos gostariam de fazer, que os anjos atentavam para fazer, mas foi entregue a nós. Então devemos fazer isso com bastante alegria, levando o evangelho com muita alegria. Paulo era perseguido de cidade em cidade, sofria oposição, ele e Barnabé, mas o faziam com alegria. Diz no Atos 15, 3, diz, e eles, sendo acompanhados pela igreja, passaram pela Fenícia e por Samaria, contando a conversão dos gentios e davam grande alegria a todos os irmãos. Devemos anunciar o evangelho com alegria. Sabe outra coisa que nós devemos fazer com alegria? Receber a Jesus. Lucas capítulo 19, verso 6, diz que Zaqueu subiu num sicômoro para ver a Jesus. Mas quando Jesus chegou embaixo do sicômoro, disse, desce depressa, Zaqueu, que hoje me convém pousar em sua casa, não é? E o Lucas 19, 6 diz, e apressando-se, desceu e o recebeu com alegria. Devemos receber a Jesus
com alegria. Outra coisa que nós devemos fazer com alegria, que a Bíblia diz, é usar de misericórdia. Romanos capítulo 12, verso 8, usar de misericórdia é perdoar aqueles que nos ofendem. Deve fazer isso com alegria. Diz assim, o que exorte, use esse dom em exortar. O que reparta, faça com liberalidade. O que preside, com cuidado. E o que exercita misericórdia com alegria. Tem alegria em exercitar a misericórdia. Ore também a Deus com alegria. Filipenses capítulo 1, versículo de número 4, Paulo nos ensina uma lição tremenda aqui sobre a oração. Filipenses 1:4 diz assim, fazendo sempre com alegria, oração por vós em todas as minhas súplicas. Fazendo sempre com alegria, oração por vós em todas as minhas súplicas. E a última coisa que eu quero deixar para você que devemos fazer com alegria é participar da ceia do Senhor. Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, e o verso é o verso 46, diz, e perseverava unânime todos os dias no templo, e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Partir o pão é participar da ceia.